Existem lugares no mundo onde a lógica parece não fazer sentido. Florestas que sussurram no silêncio da madrugada. Ilhas onde ninguém ousa pisar. Estradas que desaparecem no nevoeiro, como se escondessem um segredo sombrio. Neste vídeo você vai conhecer alguns dos lugares mais misteriosos do planeta. Locais que desafiam a ciência, alimentam lendas e deixam um rastro de perguntas sem resposta. Prepare-se para uma viagem que vai mexer com sua imaginação e talvez com seus medos mais profundos. Floresta Aokigahara, Japão. Aokigahara, a floresta do suicídio, Japão. Você teria coragem de entrar em uma floresta onde o silêncio é tão profundo que chega a gritar? Hoje vamos até o Japão, onde existe um dos lugares mais misteriosos e assustadores do mundo, Aokigahara, a temida floresta do suicídio. Aokigahara fica aos pés do Monte Fuji, e apesar da paisagem deslumbrante, ela guarda segredos obscuros e um silêncio que pesa no ar. Conhecida como o lugar com o maior número de suicídios no Japão, Aokigahara tem uma reputação tão sombria que o governo instalou placas com mensagens pedindo para que as pessoas repensem suas decisões. O fascínio pela floresta não é recente. Histórias de fantasmas e espíritos perdidos existem há séculos. Antigamente, dizia-se que famílias pobres abandonavam os mais velhos na floresta, como um ritual sombrio chamado Ubasuchi. Os moradores acreditam que a floresta é assombrada pelos yurei, espíritos vingativos que não conseguem descansar e que atraem os vivos para se perderem entre as árvores. Pessoas que visitaram a floresta relatam ouvir gritos à distância, sentir arrepios mesmo sem vento, ou serem observadas por algo invisível. Há quem diga que nunca se está realmente sozinho ali dentro. Aokigahara é um lembrete de como a natureza pode ser bela e assustadora. Um lugar onde o silêncio carrega o peso de centenas de almas. Você teria coragem de entrar lá sozinho? E aí? Você já conhecia a Floresta do Suicídio? Teria coragem de visitá-la? Comenta aqui embaixo o que você faria. Ilha das Bonecas, México. A Ilha das Bonecas, México. No meio dos canais de Xochimilco, no México, existe uma ilha onde milhares de bonecas estão penduradas em árvores, janelas e cercas. Mas elas não estão ali como decoração. Hoje você vai conhecer a sombria Ilha das Bonecas, um lugar onde o medo parece respirar entre os galhos. Para chegar até ela, é preciso navegar por águas calmas e turvas, um passeio turístico que rapidamente se transforma em um mergulho no macabro. A história começa nos anos 50, quando Dom Julián Santana, o guardião da ilha, encontrou o corpo de uma menina afogada próximo dali. Logo depois, viu uma boneca flutuando na água e decidiu pendurá-la em uma árvore, como oferenda para o espírito da criança. Com o passar dos anos, Julián passou a ouvir sussurros, choro de criança, e sentia a presença da menina. Então começou a coletar mais e mais bonecas, acreditando que isso a manteria calma. Algumas estavam inteiras, outras sem olhos, sem braços, mutiladas. Décadas depois, Dom Julián foi encontrado morto, afogado no mesmo local onde dizia ter visto a menina. Alguns dizem que ele foi chamado por ela. Outros acreditam que foi a ilha que o levou. Visitantes afirmam ver bonecas piscando, mexendo os olhos, mudando de posição. Relatos dizem que é possível ouvir vozes ou sentir uma presença observando cada passo. A Ilha das Bonecas é hoje um ponto turístico, mas, para muitos, é um cemitério de olhos que nunca fecham. Um santuário macabro onde o medo é parte da paisagem. E você? Teria coragem de visitar ou até dormir ali? Comenta aqui se você teria coragem de visitar a Ilha das Bonecas. Usina nuclear de Chernobyl, Ucrânia. Cidade fantasma de Pripyat, Ucrânia. Escondida nas florestas da Ucrânia existe uma cidade congelada no tempo. Um lugar onde o tempo parou, mas as histórias continuam a ecoar entre os prédios vazios. Esta é Pripyat, a cidade fantasma de Chernobyl.
Fundada em 1970, Pripyat foi criada para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, um símbolo do progresso soviético, uma cidade planejada com escolas, hospitais, centros culturais e até um parque de diversões. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina de Chernobyl explodiu durante um teste de segurança mal executado. Uma nuvem radioativa se espalhou rapidamente e Pripyat estava a apenas 3 quilômetros do epicentro. A evacuação começou 36 horas depois do acidente. 50.000 pessoas deixaram suas casas, com a promessa de que poderiam voltar em poucos dias, mas nunca mais voltaram. Hoje, Pripyat é um retrato macabro de uma vida interrompida. Tudo permanece como se alguém tivesse pausado o tempo. Brinquedos, roupas, fotos de família e uma estranha sensação de que não estamos sozinhos. Muitos que ousaram entrar em Pripyat relatam experiências aterrorizantes, vozes sussurrando entre os corredores, passos que seguem os visitantes, aparições de figuras humanas nas janelas dos prédios, e até mesmo uma mulher vestida de enfermeira que desaparece ao ser confrontada. Alguns acreditam que as almas das vítimas do acidente ou dos que morreram lentamente por envenenamento radioativo ainda vagam pelas ruínas. Hoje a zona de exclusão é visitada por cientistas, cineastas e curiosos, mas há áreas onde nem os guias entram, lugares onde a radiação ainda é mortal, locais onde câmeras param de funcionar, bússolas giram descontroladas, e o silêncio é absoluto. Existem teorias conspiratórias envolvendo experimentos secretos na usina, e até lendas de criaturas mutantes vagando pelas florestas ao redor de Pripyat. Outros falam sobre o Homem da Radiação, uma figura encapuzada com olhos brilhantes que persegue quem invade certas áreas. Pripyat é mais do que uma cidade fantasma. É um lembrete sombrio de como a tecnologia e o descuido podem transformar vidas em tragédias. Mas também é um lugar cercado de mistérios, onde as vozes do passado ainda ecoam pelas ruínas. Você teria coragem de passar uma noite em Pripyat? Comenriaí. Lago Natron, Tanzânia. Lago Natron. Existe um lago escondido na África que parece saído de um pesadelo. Um lugar tão hostil, tão letal, que os animais que ousam tocar suas águas acabam completamente petrificados. Estamos falando do Lago Natron, um dos locais mais misteriosos e mortais do planeta. Localizado ao norte da Tanzânia, na fronteira com o Quênia, o Lago Natron tem uma aparência hipnotizante. Suas águas têm coloração vermelha intensa, por vezes alaranjada ou rosa, causada pela proliferação de micro-organismos em um ambiente extremamente salino e alcalino. Seu nome vem do natrão, um composto natural de carbonato de sódio que está presente em grandes quantidades na região. Mas o que realmente intriga cientistas e curiosos é o fato de que animais que caem ou pousam no lago muitas vezes acabam mortos e com aparência petrificada. A água do lago pode chegar a uma temperatura de até 60 atmosferas e possui um pH entre 9 e 10,5, similar ao de uma amônia. Imagine mergulhar em uma sopa cáustica que queima olhos e pele. Não é à toa que poucas espécies conseguem sobreviver nesse ambiente infernal. A alta alcalinidade da água, causada pelo carbonato de sódio e outros minerais, permite a conservação dos cadáveres. Eles não viram literalmente pedra, mas são tão bem preservados que parecem estátuas petrificadas. Como se a própria natureza tivesse congelado o momento da morte. Mas nem tudo está morto no Lago Natron. Um dos maiores mistérios da natureza é como milhares de flamingos escolhem esse local como berçário. Eles constroem ninhos em ilhas de sal no meio do lago, onde predadores não conseguem chegar. As águas quentes e tóxicas se tornam, paradoxalmente, uma fortaleza natural. Mais de 75% dos flamingos menores do mundo nascem aqui. Como todo lugar estranho, o Lago Natron também é cercado de lendas. Moradores locais dizem que o lago é maldito, guardado por espíritos antigos.
Há quem afirme que o lago é um portal para o submundo, e os animais petrificados seriam, na verdade, almas condenadas. Algumas teorias sugerem que o lago teria origem extraterrestre, por sua composição incomum e o magnetismo da região. O Lago Natron é um lembrete de que a natureza pode ser bela e absolutamente mortal. Em um só lugar a vida e a morte coexistem. Flamingos dançam sobre as águas enquanto cadáveres repousam petrificados à margem. É um lugar que desafia a lógica, intriga a ciência e alimenta o imaginário do mundo. E aí? Você teria coragem de visitar o Lago Natron? Ou prefere admirar de longe, antes que ele transforme você em estátua também? Área 51 nos Estados Unidos. Área 51. O que o governo está escondendo? Uma base escondida no deserto de Nevada. Guardas armados. Sinais de aviso. Nenhuma explicação oficial. O que realmente acontece dentro da Área 51? Testes militares? Experimentos secretos? Ou provas irrefutáveis de vida extraterrestre? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer o lugar mais misterioso do planeta Terra. A Área 51 fica no estado de Nevada, nos Estados Unidos, dentro do complexo da base aérea de Nellis. O local é oficialmente conhecido como Groom Lake, mas isso é apenas a ponta do iceberg. A entrada é vigiada 24 horas por dia. Quem tenta ultrapassar os limites enfrenta multas altíssimas ou até prisão. E ninguém, absolutamente ninguém, pode filmar ou fotografar lá dentro. A Área 51 foi criada durante a Guerra Fria nos anos 50, com o objetivo de testar aeronaves de reconhecimento, como o famoso U-2 e o SR-71 Blackbird. O local era ideal, isolado, cercado por montanhas e longe dos olhos curiosos. Mas logo surgiram rumores de que esses testes iam além do que a ciência explicava. Testes que envolviam tecnologia não humana. Em 1947, em Roswell, Novo México, um objeto voador caiu no deserto. O governo disse que era um balão meteorológico, mas testemunhas afirmam, era um disco voador. E para onde supostamente os destroços e os corpos alienígenas foram levados? Para a Área 51. Em 1989, um homem chamado Bob Lazar apareceu em um noticiário no Zileriwa, afirmando que trabalhou em uma instalação secreta chamada S4, próxima à Área 51. Lazar afirmou que o governo americano estava revertendo tecnologia alienígena para criar naves de propulsão antigravitacional. Ele descreveu detalhes tão específicos que muitos acreditam até hoje que ele esteja dizendo a verdade. Durante décadas, a região próxima à Área 51 foi palco de milhares de relatos de luzes estranhas no céu. Objetos se movendo em alta velocidade, fazendo curvas impossíveis e desaparecendo em segundos. Alguns desses vídeos foram liberados pelo próprio governo americano e até hoje, ninguém explicou o que são. Por décadas, o governo negou a existência da Área 51. Apenas em 2013, após pressão e vazamento de documentos, a CIA finalmente reconheceu oficialmente que a base existia. Mas mesmo assim, nenhum detalhe foi revelado sobre o que realmente acontece lá dentro. Por que tanto segredo? Em 2019, um evento no Facebook chamado Storm Area 51, Eles Não Podem Parar Todos Nós, viralizou. Mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença. Embora tenha sido tratado como piada, milhares de pessoas realmente apareceram na região, mas ninguém conseguiu entrar. O governo reforçou a segurança e o alerta ficou claro: não ultrapasse os limites. Tecnologia alienígena, contato com outras civilizações, experimentos secretos. A cada ano mais vídeos, mais documentos e mais relatos aparecem. Será que estamos mesmo sozinhos no universo? Ou será que a resposta já está entre nós, escondida no deserto, atrás de cercas eletrificadas e portas blindadas? A Área 51 continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. A pergunta que fica é: o que exatamente eles estão escondendo? E mais importante, por que não querem que a gente saiba? Você acredita que o governo dos Estados Unidos realmente esconde alienígenas na Área 51? Comenta aqui o que você acha. Triângulo das Bermudas, Atlântico Norte, Flórida.
Triângulo das Bermudas. Navios desaparecem. Aviões somem no ar. Nenhum sinal de destroços, sem pedidos de socorro, sem sobreviventes. O Triângulo das Bermudas é um dos maiores mistérios da Terra, e até hoje ninguém conseguiu explicá-lo totalmente. Localizado no Oceano Atlântico Norte entre a costa sul dos Estados Unidos, as Ilhas Bermudas e Porto Rico, esse trecho de mar cobre cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior que todo o Brasil Sudeste. Apesar de parecer apenas mais uma região marítima comum, o que acontece aqui foge completamente do comum. Voo 19, 1945. 5 aviões da Marinha dos Ilha-Tamuniwa desapareceram durante um treinamento de rotina. O comandante, pouco antes de sumir, disse: "Tudo parece estranho, até o oceano parece diferente." Nenhum vestígio foi encontrado. USS Cyclops, 1918. Um navio com mais de 300 tripulantes desapareceu sem emitir sequer um pedido de socorro. Era a maior perda de vidas na Marinha dos EUA fora de combate. Star Tiger e Star Ariel, 1948-1949. 2 aviões britânicos desapareceram sem deixar qualquer traço. Em ambos os casos, o clima estava perfeito e não houve sinais de falha. Gás metano. Alguns cientistas sugerem que bolhas de gás metano no fundo do oceano podem diminuir a densidade da água, fazendo com que embarcações afundem repentinamente. Anomalias magnéticas. Relatos indicam que bússolas enlouquecem no Triângulo. Isso pode causar desorientação em pilotos e navegadores. Corrente do Golfo. Essa corrente oceânica extremamente forte pode arrastar destroços rapidamente para longe, o que explicaria a falta de vestígios. Clima extremo. A região está sujeita a tempestades tropicais repentinas, trombas d'água e microexplosões atmosféricas que poderiam destruir aeronaves no ar. Base alienígena submersa. Ufólogos acreditam que seres extraterrestres usam o fundo do oceano como base para abduções e testes. Portal dimensional. Alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas é um portal interdimensional que engole navios e aviões para outras realidades. A cidade perdida de Atlântida. Há quem diga que a energia de Atlântida, a cidade submersa, ainda pulsa sob o mar, interferindo com os equipamentos modernos. Céticos afirmam que o número de desaparecimentos não é maior que em outras partes do oceano com tráfego intenso. A maioria dos casos teria explicações lógicas, como falhas humanas, erros de navegação ou mau tempo. Mas então surge a pergunta: por que tantos relatos semelhantes? Por que tantos equipamentos falham apenas ali? O Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores enigmas do planeta. Entre teorias científicas e crenças sobrenaturais, o que você acredita? Seria tudo coincidência? Ou há algo realmente oculto sob essas águas escuras? Você teria coragem de sobrevoar o Triângulo das Bermudas? E aí, o que você acha? Coincidências? Fenômenos naturais? Ou algo além da nossa compreensão? O mundo está cheio de enigmas que desafiam a lógica. E talvez, algumas perguntas nunca tenham uma resposta definitiva. Se você curte esse tipo de mistério, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Tem muito mais curiosidade sombria e histórias inacreditáveis vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.